Desse é o artigo 2º do PLSJ número 2, de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senador jovem Danilo do Amor. Emenda. Desse ao artigo 2º do PLSJ número 2, de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 18 meses após sua publicação. Senador jovem Daniel Garcia. Apresentadas as emendas, peço para que a relatora, jovem senadora Emanuela, dê o seu parecer. Aceito. Tá ligado, né? Eu aceito a emenda. Aceito. É isso aí. De 18 meses, né? Tem 18 meses. O artigo 2º, 18 meses. Danilo é que entra em vigor imediatamente. A outra, que é do Daniel, só após 18 meses. A segunda, 18 meses. Então você tem que dizer. Eu disse do artigo 2º, 18 meses. Houve um erro na elaboração da emenda e será lida novamente pela jovem senadora e segunda secretária Nathalie Andrade. Desse é o artigo 2º do PLSJ número 2, de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 180 dias a partir da data de sua publicação. Senador jovem Danilo do Amor. Peço para que a jovem senadora e relatora Emanuela dê o seu parecer dizendo qual emenda será aceita. Eu aceito a do Daniel, de 18 meses, após a data de publicação. O artigo 2º, de 18 meses após a data da publicação oficial, do jovem senador Daniel Garcia. Mais algum jovem senador, jovem senadora quer discutir a proposta? Concedo a palavra à jovem senadora Laiane. Bom, eu acredito que deveria, se vocês querem colocar essa questão das libras, é sim um imponente muito importante. Mas, infelizmente, não é todos os estados que a grade curricular tem condições de colocar mais uma matéria. Porque a gente já sofre por não conseguir, das 12 matérias que a gente já tem, por não conseguir terminar no ano civil. Então, mais uma matéria seria um prejuízo para alguns estados. Seria, sim, interessante, mas seria um prejuízo. Porque eu, como aluna, como alagoana, só vou terminar o meu ensino dia 25 de janeiro. Então, eu já vou sair do ano civil. Então, se eu tivesse mais outra matéria, eu ia sair quando? Março? Então, eu acho que isso a gente deveria criar uma emenda na qual abrangesse apenas, obrigatoriamente, os estados que têm essa capacidade de modificar essa grade curricular. E os demais, se tivesse como se adequar, sim, mas que não fosse obrigatório. Concedo a palavra à jovem senadora Yara. Eu sugiro que entre na grade curricular no terceiro ano, pois eu acho que entre o sexto e o nono ano, eu acho um pouco cedo. E colocando na grade curricular do terceiro ano, a gente vai sair pronto para o mercado de trabalho, onde muitas das vezes temos que entrar em contato ou conviver com pessoas com essa deficiência. Então, eu sugiro que libras sejam feitas no terceiro ano, onde sairemos da escola já com libras no currículo.
Como a jovem senadora apresentou uma nova emenda, peço para que ela escreva a sua emenda para apresentar. Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie de Roraima. Primeiramente, saúdo os senadores da casa, os funcionários, toda a equipe que organiza o Jovem Senador. Saúdo também a Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente e digo que discordo com a jovem senadora de Pernambuco, porque como já havia sido falado, a fase assim, do ensino médio, nós já estamos sobrecarregados de matérias, então uma a mais seria prejudicial. E como o objetivo do projeto é a socialização entre os educandos, então não seria viável colocar no terceiro ano, porque existem vários deficientes auditivos que não tem, por exemplo, a partir do sexto ano, ele já poderia ter essa socialização, porque o objetivo é a socialização, é a comunicação dele entre os outros. Concedo a palavra à jovem senadora Lorena do Mato Grosso do Sul. Concedo a palavra à jovem senadora Jelen. Bom dia a todos. Eu quero discordar da senadora Nayane, porque eu acredito que não são só em alguns estados que precisa dessa nova matéria. Eu acredito que são em todos os estados, porque não é só em alguns estados que temos esse problema de deficiência. Obrigada. Mais algum jovem senador ou jovem... Concedo a palavra à jovem senadora Yara. Só quero ressaltar que as Libras, o curso de Libras é muito limitado para estudar todos esses anos. Então, por isso que eu dei a ideia, eu sugeri que seria no terceiro ano. Porque Libras é uma matéria ou uma disciplina que ela é muito limitada. Então, por isso que eu sugeri só no terceiro ano. Concedo a palavra à jovem senadora Emanuela. Bom, com relação ao que a jovem senadora de Alagoas disse, com relação à obrigatoriedade, isso inicialmente tinha no projeto de lei, só que a subcomissão decidiu retirar a palavra obrigatoriedade para que não... porque nós discutimos de que nem todas as escolas têm disponíveis esses profissionais. Então, nós retiramos obrigatoriedade e deixamos que a escola decida se vai implantar ou não na grade curricular. Concedo a palavra à jovem senadora Laiane. Nossa colega da nossa jovem senadora. Ela falou que não concordava. Eu não disse que os outros estados não necessitam. É lógico que todos os 27 estados necessitam, sim, das Libras, ter o conhecimento. Porém, não é todos que têm a capacidade de adequar essa grade curricular com o mesmo. Então, esse foi a minha proposta e essa será a minha emenda. E como a jovem senadora Emanuela também falou, certo, se não houver a palavra obrigatoriedade, mas que apenas os estados e as escolas que podem adequar essa nova matéria, que façam uso dela. Concedo a palavra à jovem senadora Nathalie.
Em resposta à jovem senadora Laiane, eu gostaria apenas de ressaltar que no nosso projeto foi colocado preferencialmente do sexto ao nono ano e que nós não determinamos em que séries isso seria incluso dentro da grade curricular, justamente devido a essa dificuldade de encaixar, em alguns casos, dentro da grade. Na observação da jovem senadora Yara, nós colocamos preferencialmente do sexto ao nono ano, justamente por causa que a grade curricular do ensino médio já é muito carregada, muito mais pesada, existem as novas matérias que são insertas no primeiro ano, então nós acreditamos que fica mais complicado colocar essa nova disciplina dentro do ensino médio. Mas não quer dizer que não poderia ser feito também. Mas a ideia é que ela seja colocada na série que for mais adequado para cada escola. Então, não haverá esse problema, não creio que seja necessário delimitar para algumas regiões apenas, porque cada região vai adequar de acordo com a possibilidade que tiver. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer uso da nova emenda apresentada. Emenda de plenário. Desse é o artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica nas unidades da federação que tiverem condições de ampliar a grade curricular sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Plenário, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Laiane Raeli. Concedo a palavra à jovem senadora e relatora Emanuela para fazer o seu parecer com relação à emenda apresentada. Bom, primeiramente, com relação à emenda apresentada pela jovem senadora de Alagoas, eu discordo, porque não está no projeto de lei a obrigatoriedade da implantação no currículo escolar. Então, e com relação à emenda apresentada pela jovem senadora Yara, também discordo, porque a grade curricular do terceiro ano do ensino médio já é muito sobrecarregada e ainda é mais difícil porque temos que prestar o vestibular ao final do ano. Então, eu aceito do jeito que está no ensino fundamental, já que a grade curricular é mais leve. E não tem dificuldade com relação aos alunos para o aprendizado da Libras, já que tem alunos com idades inferiores que aprendem da mesma forma. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer a leitura de nova emenda apresentada. Emenda de plenário. Desse ao artigo 1º, ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O ensino de que trata este artigo será ministrado no terceiro ano do ensino médio com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Jovem senadora Yara Gonçalves. Mais algum jovem senador, jovem senadora quer fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Jéssica. Eu acredito que... Com licença, só um minutinho. Concedo a palavra à jovem senadora e relatora Emanuela para fazer o seu parecer. Logo em seguida, a jovem senadora Jéssica fará uso da palavra. Como eu já havia falado, eu discordo de ser implantado no terceiro ano, justamente por ser já sobrecarregado a grade curricular do ensino médio, principalmente do terceiro. A palavra está concedida à jovem senadora Jéssica. Gostaria só de discordar com relação à emenda da Yara, pelas mesmas justificativas que a Emanuele falou, mas também com relação que um ano seria muito pouco para se aprender Libras. Apesar, sim, é limitado, porém, seria pelo menos 2 anos, porque você tem a teórica e a prática. Você vai aprender
como os sinais e depois a praticá-los, a se comunicar. Então, 1 ano é muito pouco. É isso. Obrigada. Mais algum jovem senador, jovem senadora deseja fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Ana Cristina. Presidente, creio que é necessário ressaltar que, apesar de não haver a palavra obrigatório, a lei deverá ser cumprida. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Stephanie. 2 anos para que os professores, no caso ela falou que tem que ter aprender na teoria e na prática, mas como já havia no projeto 1 ano, né, foi um tempo que a comissão estipulou, né, todos concordaram. Aí depois veio a proposição de 1 ano e 6 meses, então entre 1 ano e 1 ano e meio e 2 anos, mais viável seria 1 ano e meio. Seria o mais viável, porque é o tempo suficiente de ele aprender e começar, porque realmente a prática vai ser a partir do momento que ele começar a trabalhar da aula, entendeu? Essa é a minha colocação. Concedo a palavra à jovem senadora Ana Cristina. Boa tarde a todos. Bom, ao meu parecer, eu acho que o que está causando desentendimento é a questão da série que alguns querem no ensino médio e outros ao fundamental. Eu acho melhor deixar aberto a questão da grade da questão do ensino médio e fundamental, deixar aberto porque tem pessoal que já concluiu o ensino médio e pretende sim fazer o curso porque talvez tenha um familiar que tem alguma deficiência auditiva. Então, acho melhor deixar aberto à sociedade para que eles venham, se ele realmente quer, como não é obrigatório, se ele realmente quer fazer o curso, que ele venha realizá-lo. Obrigada. Mais algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Concedo a palavra à jovem senadora Nayane. Olá, bom dia. Eu gostaria de falar em relação ao tempo, que eu acho assim, 1 ano e 6 meses é muito pouco, porque também haveria necessidade de especialização e capacitação dos professores para aprender Libras. No entanto, que ele teria que aprender para depois ensinar. Então, eu acho que haveria também uma necessidade de tempo para ele se especializar melhor nessa matéria, no caso. E deveria sim começar no ensino fundamental, porque tem alunos, tem crianças que têm essa deficiência. Então, não haveria necessidade de começar no ensino médio, no final do ensino médio, até porque os alunos já estão saindo e já estão com a cabeça mais desenvolvida enquanto as crianças. Obrigada. Concedo a palavra à jovem senadora Bruna. Bom dia.
Eu acho essa polêmica nossa, de certa forma, até desnecessária em alguns pontos. Na emenda 2, está claro, o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular da educação básica. Sendo componente curricular, na questão da Laiane, se for ministrada uma aula, mesmo que não seja suficiente, uma aula já faz parte já faz parte do currículo da escola. Então, não é questão de ser um ano, mas pode ser uma forma de inclusão. Na emenda 3, o ensino, está claro também na redação, que o ensino será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano. Isso a escola vai adaptar segundo a sua grade curricular. Em relação à emenda número 4, um ano, eu acho que não é suficiente, porque, como essa é uma lei nacional, ela tem estados que não vão conseguir profissionais da área para se formar em um ano, para poder passar a matéria. Obrigada. Concedo a palavra ao jovem senador Diego. Bom, saudação ao excelentíssimo presidente, o vice-presidente, primeira secretária e segunda secretária. Eu acho que, devido aos impasses desse projeto, nós já estamos alcançando uma discussão desnecessária. Primeiro, eu vejo a questão do tempo. É relativamente pequeno, sinceramente, 1 ano. E eu acho que deveria ser opcional por cada estado e por cada escola de cada estado, porque nem todos os estados vão ter o interesse da implementação desse sistema, desses estudos. E, consequentemente, essa questão do tempo. 1 ano é pouco, 3 anos já é muito. Eu acho melhor ser a questão de 2 anos, porque em 1 ano a capacitação é variável. Cada estado tem a sua realidade, cada escola tem a sua realidade, como ela vai se adaptar a esse novo sistema para a aprimoração deste estudo. Concedo a palavra ao jovem senador Daniel, em seguida a jovem senadora Nathalie. Com as suas colocações, findamos esta discussão. Eu gostaria só de enfatizar a palavra do senador Diego em relação ao tempo. 2 anos, na minha opinião, é um prazo adequado. E em relação a, como consta no projeto de lei, seria uma indicação apenas do 6º ao 9º ano, ou seja, a escola escolheria onde melhor adaptar, melhor onde aplicar o curso de Libras. Então, deixa bem aberto assim. Então, acho que isso não é algo necessário para levar em discussão. Retorno ao presidente. Bom, eu gostaria apenas de esclarecer alguns pontos que creio que não ficou muito claro. Quanto à observação da jovem senadora Nayane, o projeto não propõe que os profissionais da área da educação que já atuam, os professores que já dão aulas, se capacitem para dar aula também de Libras. A ideia é que sejam contratados profissionais capacitados na língua brasileira de sinais para oferecerem essas aulas, para ministrarem essas aulas. Com isso, o prazo não seria curto, pois já existem profissionais capacitados para dar essas aulas. O prazo de 1 ano seria apenas para suprir o número necessário, caso houvesse falta desses profissionais. Segundo ponto. Quanto ao prazo, mais uma vez eu quero ressaltar que nós não definimos um prazo definitivo. Isso fica a critério de cada colégio, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a possibilidade de implantar isso na grade curricular, apenas com a observação de que isso seja implantado de forma que o aluno possa aprender de forma plena a língua brasileira de sinais. Então, a questão que foi levantada de ser ministrada apenas uma aula e ser dado como cumprido, isso já cabe dentro desse artifício apresentado.
Então, não seria uma aula ao ano que poderia ser ministrada e dizer, não, nós cumprimos a lei. Não, é um tempo suficiente para o aprendizado da língua. E quanto à questão das escolas, novamente, porque elas poderão definir em qual ano isso será aplicado, de acordo com a possibilidade. Então, acho que isso não ficou muito claro durante a discussão. Outro ponto, apesar de não haver a palavra obrigatoriedade na definição na ementa da lei, isso não quer dizer que ela seja opcional para ser cumprida. É uma lei e ela deve ser cumprida. Apenas retiramos porque não caberia ressaltar isso. Mas, como é uma lei, ela tem que ser cumprida. Não há essa possibilidade de escolher, aqui eu quero cumprir, aqui não. Não foi essa a ideia, em nenhum momento. Que acho que algumas pessoas fizeram uma confusão com isso. Então, apenas para esclarecimento. Concedo a palavra à segunda secretária Nathalie para fazer a leitura de 2 novas emendas apresentadas. PLSJ número 2 de 2012. Emenda de plenário. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, renumerando-se o parágrafo 2º com parágrafo único. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Ana Cristina Pinho. Desse ao artigo 2º do projeto número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor em 26 meses após sua publicação. Nayane Rodrigues. Concedo a palavra à jovem senadora Emanuela para dar o seu parecer sobre as emendas. Primeiro, com relação à emenda da supressão do artigo, eu discordo, porque nesse artigo diz que a Libras deve ser implantada na grade curricular em tempo suficiente para o aprendizado. E se não houver este artigo, eles podem dar apenas uma aula, uma semana de aula, e isso não seria suficiente para o aprendizado. Com relação à emenda do tempo, eu acho que 26 meses é muito tempo. Eu acho que 18 meses, como já haviam feito a emenda, eu acho que é o suficiente, sim. Encerrada a discussão, iniciaremos o processo de votação do projeto. Inicialmente será votado o projeto, ressalvadas as emendas apresentadas. Em seguida, serão votadas as emendas de parecer favorável, aprovando esta e a anterior ficará prejudicada. A votação do projeto, com ressalvadas as emendas apresentadas, os jovens senadores que concordarem fiquem como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Votação da emenda de parecer favorável da relatora. Peço para que a segunda secretária Nathalie faça a leitura da emenda. Desse é o artigo 2º do PLSJ, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 18 meses após sua publicação. Jovem senador Daniel Garcia. Votação da emenda apresentada. Jovens senadores que concordarem fiquem como estão e os contrários se manifestem. Algum contrário que esteja aí, por favor, levante a mão. Não tendo, a emenda foi aprovada. Com esta aprovação, ficam prejudicadas as emendas apresentadas pelo jovem senador Danilo e pela jovem senadora Nayane. Neste momento, faremos a votação das emendas reprovadas pela relatora, as quais serão lidas pela segunda secretária Nathalie.
Emenda de plenário. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem, número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica nas unidades da federação que tiverem condição de ampliar a grade curricular sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Jovem senadora Laiane Raeli. Votação da emenda. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Contrários, levantem a mão. Quem aprova fica com Essa que a Laiane colocou que faz Esclarecimento. Os jovens senadores que aprovam a emenda apresentada permaneçam como estão. Quem rejeita, levanta o braço. Os que rejeitam a proposta da emenda apresentada, concedo a palavra à jovem senadora e segunda secretária Nathalie para fazer novamente a leitura da emenda apresentada. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, a seguinte redação. O ensino da língua brasileira de sinais será componente curricular na educação básica nas unidades da federação que tiverem condição de ampliar a grade curricular sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Votação. As jovens senadoras e os jovens senadores que aprovam esta emenda apresentada permaneçam como se encontram. Os demais, ou seja, contrários, levantem a mão. Informo que a alteração é essa aqui, ó, das unidades de federação que tiverem condição de ampliar a grade curricular. Uma levanta a mão, né? Não, tudo bem. Mas avisa. Como é que é, né? Avisa que a alteração é a seguinte, nas unidades da federação que tiverem condição de ampliar. A alteração feita diz respeito às unidades da federação que tiverem condições de ampliar a grade curricular sem prejuízo dos estudantes, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos. Os contrários, por favor, levantem a mão. Fica levantado. Fica levantado, levanta bastante. Emenda aprovada com 7 votos contrários. Peço para que a segunda secretária faça a leitura de outra emenda. PLSJ número 2 de 2012, emenda de plenário. Desse ao artigo 1º, ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino de que trata este artigo será ministrado no 3º ano do ensino médio, com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Jovem senadora Yara Gonçalves. Prossiga. Emenda de plenário. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ, número 2 de 2012, renumerando o parágrafo 2º com parágrafo único. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, jovem senadora Ana Cristina Pinho. Votação das emendas apresentadas. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontra. Os demais, levantem a mão. Aprovando esta emenda, será prejudicada a anterior.
Esclarecimento. O projeto apresenta o parágrafo 1º do artigo 1, que diz: preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental com duração suficiente para efetiva aprendizagem de Libras. A emenda apresentada pela jovem senadora Yara diz o seguinte: será ministrado no 3º ano do ensino médio com duração suficiente para a efetiva aprendizagem de Libras. Já a jovem senadora Ana Cristina suprima-se o parágrafo 1º do artigo 1 do PLSJ número 2 de 2012, remunerando-se o parágrafo 2º como parágrafo único. Que está em votação é essa do 3º ano do ensino médio da senadora Yara. A primeira emenda a ser votada será com relação às aulas ministradas no 3º ano do ensino médio. As jovens senadoras e os jovens senadores que o aprovam permaneçam como se encontra e os demais levantem a mão. Rejeitada a emenda. Emenda rejeitada. Em votação a emenda da senadora Ana Cristina, que suprime o parágrafo 1º. Em votação a emenda sugerida pela jovem senadora Ana Cristina, que suprime o parágrafo 1º. Jovens senadores que aprovam, que concordam, permaneçam como se encontra e os demais levantem a mão. Esclarecimento. Suprimir refere-se a eliminar o parágrafo 1º do projeto de lei. Os jovens senadores que discordam, levantem a mão. Rejeitado. A emenda foi rejeitada. Permanecendo assim o texto do projeto. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, onde terá tratamento de sugestão legislativa.